Então nessa aula a gente vai ver sobre bloqueio de alarme, né? Como que funciona o bloqueio. Ele tem apenas duas condições, que ele vai ter yes, no ligado e desligado. Então se o bloqueio estiver ligado, quando a gente energiza o controlador, se ele já estiver na função de alarme, exceto esse alarme de sensor aberto, se ele tiver em qualquer uma dessas condições de alarme, se ele já tiver em condição de alarme, ele não deixa acionar o alarme. Então ele vai ter que sair da condição de alarme, aí sim, na hora que ele retornar, que ele vai dar alarme. Porém, no alarme de sensor aberto, independente se estiver acionado ou não o bloqueio inicial, ele vai dar alarme da mesma forma. Só esse cara aqui. Então essas daqui ele vai ter que sair da condição de alarme para retornar. Então daí ele bloqueia, né? Então vamos ver na prática aqui como funciona. Então aqui a gente vamos ver o bloqueio de alarme. Vamos ver o primeiro, a função do alarme de sensor aberto. Então vamos lá no ciclo de alarme. Então aqui ele está desligado, eu vou colocar a função de sensor aberto. Aí conforme a gente vai passando, ele vai passar a função dos 4 alarmes. E aqui ele já vai entrar, bloqueio de alarme 1. Então aqui ele está desligado. Então se ele estiver desligado, ele não vai atuar o alarme. Ele não vai bloquear o alarme. Se tiver alarme, se estiver dando um alarme e ele estiver desligado, ele vai energizar, vai dar o alarme normal. Agora se estiver bloqueado, ele vai bloquear o alarme por um período. Porém nessa função esse daqui ele não obedece. Então vamos habilitar aqui só para a gente ver. Então tá, bloqueio de alarme 1. Agora vamos sair. Beleza, então aqui ele não deu alarme. Vou ligar o RAM. Aqui ele não deu alarme porque ele está detectando o sensor. Então vou fazer o que? Vou mudar a função do sensor. Vou dar o tipo de sensor aqui para ele não detectar. Ó. Então vou colocar tipo PT100. Aqui ele já deu alarme porque ele não leu o sensor. Então aqui a gente vê que deu erro. Então se eu desligar, eu vou desligar o controlador. Aí eu vou energizar de volta. Então aqui ele já entra com alarme. Então essa função de bloqueio é unicamente para esse cara aqui ele não funciona. Agora para as outras funções de alarme todos ele funciona, beleza? Então essa aqui a gente já viu, ele não funciona. Então vamos voltar lá. E vou colocar tipo K novamente. Então beleza, então aqui estamos, ele saiu o alarme. Então agora vamos para outra função. Vamos lá de novo. Então vou colocar de rampas e patamares. Essas rampas e patamares, beleza? Que função função do alarme 2, 3, bloqueio de alarme 1, tá ligado? Então vamos sair. Então, como a gente já viu, esse rampas e patamares, ele não obedece set point, ele obedece um evento, que é um alarme de evento. Então vamos entrar lá, vamos colocar ele como... Então aqui ele está no programa principal, que é o 0, né? Quando está 0 ele não usa rampa e patamares, ele usa o programa principal aqui. Então se eu colocar 1 aqui, ele já vai dar o evento, que é que a gente selecionou o alarme aqui. Então, eu coloquei 1, ele já está no evento, porque ele está no segmento 1 aqui, ó, ele está contando o tempo. Então eu vou desligar e vou ligar, ele já vai entrar nesse segmento 1. Então ele já é para entrar com o alarme ligado, porém está bloqueado. Vamos ver aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Então aqui ele não entrou. Se a gente for ver aqui, ó, ele está no programa 1, no segmento 1, e está contando o tempo. Aqui era para ele estar em alarme. Então aqui ele não está, por quê? Porque o bloqueio inicial está ligado. Então vamos esperar ele sair, ele vai fazer 4 segmentos.
Está no segmento 1. Aí foi para o segmento 2, ele vai finalizar os 4 segmentos. Na hora que ele retornar para o segmento 1 de novo, que no caso é o evento que está configurado o alarme, daí ele vai acionar o alarme. Aqui é o tempo do segmento. Ele é decrescente. Isso aqui é tudo no ciclo de operação. Segmento 3. O objetivo não é ver rampas e patamares. O objetivo é a gente ver o alarme. Se rampas e patamares, a gente vai ver como funciona depois. Vai ter um módulo só para ele. Então aqui, ó, ele entrou no segmento 1, ele deu o alarme. Então a hora que ele sair do segmento 1 de volta, a hora que ele zerar aqui, ele vai para o segmento 2 e ele já vai sair do alarme. Então a gente viu que a gente energizou ele bloqueou o alarme, que estava em condição de alarme, mas ele bloqueou, ele tem que sair da condição e retornar de novo. Na hora que ele retorna é onde que ele entra em alarme. Então o segmento 1, na hora que ele entrar para o segmento 2, já vai sair o alarme. Beleza? Então aqui ele já saiu. Então aqui a gente já viu essa de alarme de evento, né? Então vamos sair daqui. Agora vamos ver para outra função de alarme. Entrando na função de alarme, vou colocar aqui alarme mínimo para a gente ver como que funciona. Isso aqui é para a gente ver o comportamento, né? Então, bloqueio de alarme 1 tá ok. Beleza, então a gente vai ter que ir lá e ver no ciclo de sintonia qual que é o set point. Então no alarme mínimo eu vou colocar 45 graus. Que ele já deu alarme mínimo, por quê? Porque lá ele está 45 graus. Então aqui ele está 26, então ele já deu o alarme. Então aqui ele está na condição de alarme. Então se eu desligar e ligar, na condição sem o bloqueio, era para ele dar alarme. Porém, aqui ele vai bloquear. Vamos ver aqui. Desliguei. Agora eu vou energizar novamente. Então aqui ele não deu o bloqueio. Ele vai ficar assim enquanto não chegar acima do 45, que ele vai sair da condição de alarme. Aí quando ele retornar de novo na condição de alarme, vai ser quando ele vai habilitar o alarme. Então eu vou ligar minha carga aqui para poder subir a temperatura. Vou deixar aqui com 44 só para a gente ver. Então aqui ó, ele chegou em 44. Eu vou baixar só para a gente ter uma noção. Então aqui ele não entra em alarme, porque ainda não chegou em 45. Então vamos pôr em 45 lá. Ele tem que sair do 45, porque aqui ele está na condição de alarme ainda, mas ainda está bloqueado. Então chegou no 45, vamos ver aqui agora. Baixar do 45. Ó, aqui ó, você viu, ele chegou no 45, então ele já saiu da condição de alarme. Que ele é mínimo, então é abaixo do set point, né? Aqui lá tá 45, então aqui ele já deu alarme. Então agora ele continua trabalhando. Então só a primeira vez que energiza o controlador que ele vai fazer isso. Aí nos outros alarmes é a mesma coisa. Aí vamos ver alarme máximo. Passei aqui.
Então, função de alarme, alarme máximo. Aqui vai ser ao contrário, né? Se ele estiver acima de 45, ele vai dar condição de alarme. Então, aqui ele está 42, aqui ele não vai dar condição de alarme. Então, vamos aumentar aqui. Então, aqui ele está em condição de alarme, acima de 45. Vou desligar e vou ligar novamente para a gente ver. Ele vai inerciar bloqueado o alarme. Aqui ele está em condição de alarme, porém está bloqueado. Então só quando chegar no 45, se ele subir de volta, que vai permitir ligar o alarme de novo, né? Então, vamos esfriar ele aqui um pouco. Aqui baixou, agora olha lá, subiu de 45, deu 45, 46, ele já acionou o alarme. Então todos eles vai ser dessa forma. O diferencial mínimo também vai ser a mesma coisa. Então aqui está no alarme diferencial mínimo. Vamos lá mudar o set point, que o set point desse cara aqui é diferente, né? Então vou deixar 5 graus. Então aqui ele vai ser 5 graus abaixo do set point aqui. Então se vamos supor que se eu tiver com 50 aqui, ele tem que estar com 45 para estar em alarme. Então vamos lá ver, lá abaixo de 45, que é o, como a gente já viu no vídeo anterior, ele vai fazer essa diferença, né? Esse diferencial aqui, 5 graus a menos do set point. Então beleza, então aqui está em condição de alarme. Aqui eu vou desligar ele. Então aqui eu vou energizar ele de volta, já ele é para estar bloqueado o alarme. Aqui, ó, aqui como ele está em 40 graus, ele está bloqueado. Beleza, agora eu vou deixar ele esfriar, que ele já entrou na janela, né, de menos de 5 graus, então vou esfriar ele agora e já vai habilitar o alarme de novo. Aí, aqui já habilitou. O diferencial máximo, mesma coisa. Vou colocar lá então o diferencial máximo. Diferencial máximo. Bloqueio de alarme. Tá acionado, mesma coisa. Isso aqui é pra gente ver o comportamento de todos eles, né? Beleza, vou ligar habilitar o RAM. Ligar ele manual. E vou colocar no máximo ali, para ele passar de 55. Porque como o set point está 50, então lá é 5 graus que nós tínhamos colocado o set point, né? O set point do processo está 50, então o set point do alarme está 5 graus. Ele é diferencial máximo que está aqui, né? Então ele vai ser acima dos 50 graus. Vai ser a 55 já é para dar alarme. Então aqui já deu alarme. Então vou fazer o que? Vou desligar. Então aqui ele não deu alarme, porque está bloqueado. Então vou desligar ele. Na hora que ligar de volta.
Então ele baixou dos 50, ele já libera. Chegou nos 45, já é para dar alarme. Beleza, então esse aqui é o diferencial máximo. Aí o diferencial é ele vai pegar essas duas janelas, né? Então, diferencial máximo. Esse diferencial ele vai pegar tanto a janela de baixo como o alto. 5 graus. 5 graus abaixo e 5 graus acima. O bloqueio tá ligado. Então aqui ele já está em alarme porque ele está 5 graus acima aqui. E se a gente desligar aqui, ó, esfriar ele, quando chegar em 45 também ele já vai dar alarme. Aqui já deu alarme, então ele pega as duas condições. E aqui é a mesma coisa. Desliguei. Então aqui ele está em alarme, ele está abaixo de 5 graus abaixo de... Tá 6 graus agora abaixo de 50. A hora que ele chegar acima de 45 ele já permite ligar. Que daí ele já vai sair da janela de alarme. Então aqui ele já saiu da janela de alarme, mas como o alarme tanto faz 5 graus acima como 5 abaixo, na hora que ele passar de 55 ele vai dar alarme. Ou tanto faz, se ele baixar de 45 também. Aqui já deu alarme. Aqui. Beleza? Então a função é essa. Ela bloqueia apenas no início, na energização do controlador, né? Então se o controlador tiver com o bloqueio de alarme inicial acionado, se energizou, ele bloqueia. A única função que ele não bloqueia, que no caso é o sensor, né? O sensor aberto. Então era isso, até a próxima aula.